Carlota Joaquina, enquanto esposa de Dom João VI, exerceu a função de rainha consorte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Sua permanência no Brasil é vista como desastrosa. Quando a corte portuguesa se transferiu em 1808, Carlota Joaquina frequentemente expressava seu descontentamento com o país, demonstrando desdém pela população e exigindo que as pessoas se ajoelhassem à sua passagem. Filha da realeza espanhola. Carlota fazia parte de uma família com nomes importantes na história da realeza europeia. Ela nasceu em abril de 1775, no Palácio Real de Aranjuez, na Espanha. Seus pais eram Carlos IV e Dona Maria Luísa de Parma, que se tornaram reis da Espanha. Seu irmão, o príncipe Fernando, tornou-se o rei Fernando VI da Espanha. Além disso, era neta do rei Carlos III da Espanha. O casamento. Em 1783, o conde Lourissal foi enviado pela corte portuguesa à corte espanhola para pedir a mão da princesa Carlota. No entanto, em suas cartas pessoais, o conde expressou antipatia pela jovem desde o início, já que ela nunca se esforçou para parecer simpática ou agradável. Após 2 anos de negociações, em maio de 1785, assinou-se o contrato de casamento entre a princesa Carlota e o futuro Dom João VI de Portugal. Carlota Joaquina era apenas uma menina quando, aos 10 anos de idade, chegou à corte de Portugal. Desde cedo mostrou um temperamento difícil, recusando-se a obedecer, sendo mal educada, antipática e preguiçosa. Sua tia e cuidadora, Dona Mariana, era a única que a tolerava. A consumação do casamento ocorreu quando Dom João tinha 23 anos e Carlota era 8 anos mais nova. Dizem que naquela noite, seu temperamento forte se mostrou. Durante a lua de mel, ela teria surpreendido Dom João com uma mordida. Ao longo do casamento, a relação desagradável continuou, já que Carlota se recusava a agir como uma esposa submissa. A união sempre foi desastrosa. Brigas e discussões levaram o casal a manter uma distância fria. Eles se encontravam apenas em eventos oficiais por obrigação protocolar e para manter as aparências conjugais. Mesmo com essa distância, tiveram 9 filhos. Contudo, chegou um momento em que não conseguiam mais se suportar. Então, Carlota passou a viver no Palácio de Queluz e Dom João VI, no Palácio de Mafra. Há quem diga que ela teve vários casos extraconjugais, inclusive durante o tempo que viveu no Brasil. Feia e antipática. Carlota, para muitos, tinha uma personalidade antipática e era considerada uma moça feia. Albert Savinet escreveu que Dona Carlota carecia de todos os aspectos físicos que fazem uma mulher bonita. Ele a descreveu com aparência doente, mancando de uma perna. Seu rosto era coberto de espinhas purulentas e sua boca, segundo Savinet, era repugnante, com os dentes de baixo desalinhados e escuros ou muito amarelados. Além disso, o cabelo era crespo de uma forma que nenhum pente poderia ajeitar. Como se não bastasse, era imensamente ambiciosa, conspirando contra o marido ao alegar que ele não possuía capacidade mental para governar Portugal. A fuga para o Brasil. Em 1801, Napoleão Bonaparte reabriu a luta com a Inglaterra, convenceu a Espanha a atacar Portugal, tentando quebrar a aliança luso-inglesa. Envolvido no tumulto da política europeia, a família real, junto a uma enorme comitiva, embarca em direção ao Brasil no dia 29 de novembro de 1807. Dona Carlota Joaquina tentou por todos os meios evitar a partida para o Brasil, mas durante 2 meses teve que enfrentar o desconforto de um navio repleto de gente, onde escasseava comida e água. Além disso, uma infestação de piolhos e pulgas assolou sua embarcação e todos, inclusive ela, tiveram que cortar os cabelos. No dia 7 de março de 1808, chegaram ao Rio de Janeiro. Carlota Joaquina não estava nada satisfeita por ter que se afastar da Europa. Ela amaldiçoava a cidade e externava publicamente sua antipatia e seu desprezo pela população local. Dom João procurava mantê-la afastada dos negócios, o que a contrariava ainda mais. E por mais que ele a afastasse das decisões importantes, mais raiva ela sentia e mais conspirava contra o marido, enviando cartas para governantes europeus, suplicando por ajuda em um golpe. No Rio de Janeiro, Dona Carlota jamais dividiu a casa com Dom João. Ela morava onde hoje é o bairro de Botafogo, e dizem que costumava tomar banho nua na praia da Enseada. Como distração,
costumava passar as tardes na varanda da casa, fumando a cannabis, e ordenava o preparo de uma bebida à base de cachaça e frutas. A volta para sua terra. Bem, meus amigos, em fevereiro de 1818, depois de 2 anos da morte de Dona Maria I, Dom João herdou o trono de Portugal. No entanto, Dom João não falava em voltar, e Dona Carlota insistia no retorno imediato da corte. Mas somente 3 anos depois é que Dom João aceitou regressar à sua pátria. Então, em abril de 1821, a família real retornou às suas terras. Ao desembarcar em Lisboa, Dona Carlota Joaquina realiza um ato de rebeldia que ficou para a história. Ela tirou os sapatos e raspou o solado nas pedras do cais e disse em alto e bom tom para todos ouvirem: "Nem nos sapatos quero como lembrança a terra do maldito Brasil." Arrogante e teimosa como era, Carlota Joaquina se recusou a assinar a Constituição e por isso teve a cidadania cassada. Com a morte do marido em 1826, ela levou o filho Dom Miguel se apoderar da coroa, do qual, mais tarde, foi forçado a abdicar em favor de Dona Maria II. Na ocasião da morte de Dom João VI, muitos desconfiavam que ela o teria envenenado, mas isso nunca foi investigado. Somente no ano 2001, um exame nas vísceras preservadas do rei mostrou que ele havia ingerido uma quantidade fatal de arsênico. Mas até hoje, a morte de Dom João permanece um mistério. Carlota Joaquina Teresa Caetana de Bourbon faleceu em Lisboa, no Palácio de Queluz, no dia 7 de janeiro de 1830. A causa da morte é registrada como infecção no útero, possivelmente um câncer. Morreu sozinha, descuidada, mal vestida e exalando mau cheiro. Se você gostou de conhecer a história da Rainha Carlota Joaquina, mãe de Dom Pedro I, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para acompanhar outros vídeos como este.